Brasil vence e convence. Que partida do Lucas Paquetá, do Matheus Cunha, da parte coletiva. Brasil marcando pressão, futebol vertical e direto. Brasil 3, Haiti 0. Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal. Também puder clicar no botão Hype Vídeo, ajuda demais o meu trabalho. Créditos, direitos de imagem, ESPN Brasil, trazendo todos os bastidores dessa vitória maiúscula da seleção, os pontos positivos, os pontos negativos e também os destaques da partida. Vamos pro vídeo. Começando o nosso linha de passe aqui, com o Paulo Calçade, com o Jailson, com o Gian, com o Vitor Birner. Daqui a pouco tem Zupac, tem André Kifuri, tem Pedro Ivo Almeida. Lembrando, programa de 2 horas, né? Seguimos aqui 1h30 na ESPN, no Disney Plus, depois mais meia horinha no YouTube, mas o programa todo no YouTube, com esse chorinho exclusivo no YouTube lá no final e também no TikTok. Participe com a gente, viu? Muito bem. Temos o Jufo? Muito bem, vamos para Copacabana, Princesinha do Mar, que maravilha. Rodrigo Jufo, e a repercussão aí da vitória da seleção brasileira aqui no site, Jufo, aqui no nosso chat, inclusive, o Jufo, o povo não tá tão empolgado não, viu? Vitória protocolar, não fez mais que obrigação, era o Haiti, o pessoal não empolgou não. E aí, Jufo? Boa noite, William, todo mundo ligado no Linha de Passe. No chat a galera pode ainda estar com o pezinho atrás, mas aqui no Rio de Janeiro o Brasil ganhou de 0-0, já é funk, já é gente dançando, feliz da vida, ainda mais com 3-0 a primeira vitória do Brasil. Ô meu amigo, vem cá, meu amigo Marcos aqui, na bandeira do Brasil. Quando o Neymar entrar, é o quadrado mágico. Neymar, Hendrick, Vinícius Júnior e Rafinha. Esse é o quadrado mágico. Só isso. É isso. É isso, então. Não tem o que errar. Ancelotti faz o simples. É o quadrado mágico. E seremos campeões. Hexa. Ó, seremos campeões. Tá bom. É o quadrado mágico do torcedor carioca. Esse aí não tá bebo não, já tá pra lá, né? Todo mundo já no funk. Aqui, minha amiga, o que você achou do jogo? Hoje foi top. O Brasil Top. O Brasil só tem que ganhar, né, gente? O que a gente ganha, né, brasileiro, só quero que ganhe agora daqui pra frente, só vai, né? Quem foi o melhor em campo pra você hoje? O que eu vou te dizer? O Matheus, né, que fez os 2 Matheus gols. Cunha, exatamente, ele fez os 2 gols, então pra mim ele foi o melhor, né, o que faz o gol. Quem faz o gol é o melhor, né, William? Todo mundo já caminhando aqui, meu amigo. O pessoal aí já tá bem alto. Cara, impactou um pouco meu bolão, que tava esperando aquele golzinho do Haiti, pra ser sincero. Torcendo pra um gol do Haiti? Só pra acertar o bolão, mas de resto foi bonito, deu aquele ânimo de seleção brasileira novamente. Torcer pro próximo jogo ser melhor ainda. Matheus Cunha tirou aquela pulga do camisa 9, do centroavante ali, ou o Hendrick ainda tá pedindo passagem? Não, o Matheus Cunha representou, gigante da colina, veio pra representar a gente, foi sensacional. É isso então, William. Vou cair no funk aqui com a galera, todo mundo já naquele clima, ó, que batida é essa sensação. É claro que é funk, meu irmão. 3-0 Brasil, William Tavares. É, o clima, a vibe tá outra, tá bem diferente no chat aqui. Valeu, Jufô. O povo não cestou aí. Tem gente que se perguntar algum lance do jogo, não sabe nem o que aconteceu. Que jogo? Que jogo? O Brasil jogou, né? Sextou, né? Sextou, é isso aí, é isso aí. Chegando nesse clima, o Linha de Passe. Daqui a pouquinho eu aciono o Zupac também, que já tá com a gente, só pra fazer um giro rápido aqui na nossa mesa. Daqui a pouquinho tem Zupac, tem André, tem Pedro Ivo. Vamos lá, ô Geode, copo meio cheio, beleza, ganhou, era importante tirar a pressão, bacana, ou aquela dose realista, mas era o Haiti. Tudo bem, William? Tudo bom? Boa noite para você, para os companheiros, para quem está assistindo. Cara, eu vou te dizer o seguinte, 2 copos completamente distintos. Eu acho que não dá para analisar, eu sei que é um clichê a gente acabar separando os 2 tempos, mas eu acho
que o primeiro tempo foi um primeiro tempo muito bom. Ah, mas é o Haiti. Cara, você não vai ganhar da França ou da Espanha jogando contra o Haiti. O adversário era o Haiti, dá para jogar contra o Haiti, bem contra o Haiti. E o Haiti não é essas coisas todas que o pessoal tá falando. Cabo Verde, a gente tem Congo, a gente tem vários exemplos. Não é tão fraco de assim, não. seleções favoritas que acabaram tropeçando contra seleções muito frágeis. Então, acho que no primeiro tempo o Brasil fez tudo que ele precisava fazer, fez 3-0, poderia até ter feito mais, né, com os gols anulados por pouco, com as chances perdidas. Então, acho que dentro daquilo que dava para fazer, e você está jogando, repito, contra o Haiti, não contra a França, então o que dá para fazer é contra o Haiti, o Brasil foi bem. No segundo tempo, eu achei que não. E aí eu acho que não por duas questões. Primeiro, se foi uma escolha tática, e pode ser que tenha sido uma escolha tática de, bom, vamos jogar do jeito que a gente vai jogar os jogos do mata-mata, vamos baixar as linhas e chamar a seleção do Haiti e explorar dessa velocidade, porque eu até acho que essa é a ideia do Brasil na hora que for pegar as seleções mais complicadas. Até acho que essa pode ser a ideia do Ancelotti. Mas se foi, também não deu muito certo, porque a verdade é que o Brasil talvez tenha até sofrido mais no segundo tempo do que criado chances de fato. Ok, teve o gol do Endrick anulado por um pouquinho ali, a chance do Martinelli. O Douglas Santos chutando. Mas, então, foram 3 chances, é verdade, criadas, mas eu acho que contra o Haiti você esperava até sofrer menos. O Alisson não precisa trabalhar como ele precisou trabalhar. Então, eu acho que o primeiro tempo foi realmente bom, dentro do que dá para ser. E o segundo tempo eu não gostei. Eu acho que se foi uma ideia tática, ela acabou mostrando que o Brasil pode sofrer bastante contra adversários mais fortes. E acho que, assim, cara, você tinha que exigir mais intensidade no segundo tempo, você tinha que continuar fazendo o que fez no primeiro, independentemente do teste que você eventualmente queira fazer, porque o saldo de gols era importante. Porque eu acho que é importante ficar em primeiro nessa chave. E hoje o Brasil teve a chance de terminar o jogo com 6-0, 7-0, o que poderia muito bem garantir para o Brasil a primeira colocação. 3-0 no Haiti, o Marrocos pode fazer isso tranquilamente também. Creio então, que não, acho que, depois eu o Brasil dou minha falhou opinião. Também por isso, porque era preciso fazer mais gols para encaminhar essa primeira colocação, que, olhando para o que devem ser os cruzamentos na frente, traria para o Brasil um caminho mais fácil nos mata-matas. A realidade hoje é a seguinte, o Brasil tem 3 de saldo, o Marrocos tem 1 de saldo. Sempre bom lembrar, o Marrocos venceu o confronto contra a Escócia. Vamos para a última rodada, o Brasil enfrenta a Escócia, o Marrocos pega o Haiti. Então, quem tem mais chance de fazer saldo é Marrocos, né? A diferença é só de 2. Se o Brasil vencer a Escócia por placar mínimo 1-0, o Brasil abre um saldo de 3. Aí Marrocos tem que fazer 4 no Haiti, o que não é difícil de se imaginar. Marrocos fazer 4 no Haiti, que já está eliminado, que já era, já foi. E que vai ter que atacar. Exatamente. Então, vamos pensar um pouquinho aí que esse primeiro lugar está bem aberto, justamente porque o Jean tem razão. O Brasil perdeu a chance de fazer 5, 6 e tudo e deixou esse confronto pelo primeiro lugar aberto. Vitor Birner, quanto vale a apresentação da seleção brasileira hoje, Vitor Birner? Tudo bem, William? Quanto vale o show? Boa noite a você, Jean, Calçade, Jailson, as fãs do esporte. Eu acho que o importante era ganhar. Eu acho que o primeiro tempo, penso como o Jean, foi bom com a bola. O que eu achei ruim, tanto no primeiro tempo e principalmente no segundo, foi o sem bola. E no segundo tempo tem uma coisa que me assustou um pouco. Obviamente que a seleção está sendo construída. Quando o Haiti abre mão da linha do 5-4-1 e passa a ter 3 jogadores avançados, era 4-4-2 sem bola, 4-3-3 com bola, o Haiti pressiona a saída de bola do Brasil e ela não funciona. E se a saída de bola do Brasil não funciona contra o Haiti, é muito assustador se isso não melhorar para os próximos jogos, quando seleções mais fortes vão pressionar a saída de bola do Brasil. Eu acho que aí, para mim, essa dificuldade de saída de bola, para mim, ali estava o grande problema da seleção brasileira no segundo tempo, porque eu entendo o Ancelotti, sabendo que o adversário vai sair para o jogo, querer treinar, porque ele precisa treinar a seleção durante os jogos. Uma equipe que baixa as linhas e usa o contra-ataque. Mas, no final das contas, para você fazer essa transição, você precisa, pelo menos, sair jogando de maneira simples contra uma equipe como o Haiti, não conseguiu. Então, o que funcionou no Brasil, principalmente no primeiro tempo? Os lançamentos nas costas da linha de zaga do Haiti, algumas individualidades, né? O Brasil, quando faz o primeiro gol, o Brasil toma conta do jogo e ali, se o primeiro tempo tivesse mais tempo, ia fazer mais gols. No segundo tempo, quando o Haiti muda a maneira de jogar e não fez nada de tão especial, o Brasil sofreu. O que é isso? É o sinal de uma seleção que está longe de estar pronta ainda. Sim.
que precisa ir se arrumando durante a Copa do Mundo. Acho que vai melhorar mais na Copa do Mundo, mas não sei se vai chegar até onde precisa. Eu acho que, no geral, vendo a situação pré-jogo e a situação agora pós-jogo, houve uma evolução. Eu acho que está na conta, ok. Na enquete eu votei, foi bom e só. Foi bom, é isso. Só. Joinha. Gustavo Zupac, quero te ouvir também, Zupac em loco, trazendo informações aí pra gente, trazendo muita análise também aqui nesse linha de passe. Pois é, o Zupa, tivemos Mbappé, tivemos Haaland, tivemos Harry Kane e agora temos Matheus Cunha, Zupa. Tudo bem, William? Uma ótima noite a você, aos companheiros da Fã de Esporte. Estava aqui pensando, William, eu quando adolescente acompanhava os primórdios do Linha de Passe, né? O Calçade já estava na mesa. E se eu não estou enganado, o Linha foi criado para ou um pouco antes da Copa de 98 na Exatamente. França. Linha de Passe já esteve em muitos lugares. Agora, debaixo de uma marquise, se protegendo da chuva, na comunidade haitiana de Miami, nesse lugar o Linha de Passe nunca esteve, então estamos aqui para quebrar paradigmas e para fugir da chuva que cai neste momento, ao vivo para todo o Brasil, no Linha de Passe, às 23 horas e 46 minutos. Começou a chover no instante em que a vinheta do Linha de Passe entrou no ar. São Pedro estava esperando o Linha começar para mandar água aqui em Miami. William, aqui na Flórida, a maior comunidade haitiana fora do Caribe. E ela se reuniu aqui para acompanhar esse jogo e eu vim observar como os haitianos se comportaram para assistir essa partida. Antes de dar o meu parecer, my friend, please, will you come to talk to Brazil live? Come here, come here. Wait, we're live with Brazil? We're live in Brazil. Hi, Brazil. First of all, how was for Haiti to come back to a World Cup and play against Brazil, such a strong team and such a friendly country? Brazil and Haiti are allies as population. How was for you to come back to World Cup? Well, it was very difficult game for us, honestly, because if anyone knows anything about Haiti, we're fans of Brazil. Always love Brazil. Anytime you go to Haiti. So this was a very crazy match, even just to compete with people that we love. Like, we root for the team. Like the... Oh, I'm sorry. My Uber's here. I'm sorry. We have to go after 50 years. After 52 years. We still love you. We still love Brazil. We still... Yeah, we gotta take an Uber. Go take your Uber. Chegou o carro do aplicativo na hora da entrevista. E isso a Linha de Passe também nunca fez. William, perguntei pra ela como é que foi voltar para uma Copa do Mundo. You lost, Uber? Oh, Uber just left. No, so you come back. So come back. You come back. So. Chegou. Yeah, after 52 years, it's a pleasure, you know. Oh, well, we gotta go. Again. Olha, foi a galera toda, lotou o Uber, rapaz. Chegou a Kombi. Rapaz, é um Uber Kombi. Era uma Kombi. Vamos falar a verdade, numa chuva como essa, não tem uma entrevista que você não dá mais. É uma van, não sabia que tinha Uber van. O que eu posso dizer? Eu vou falar então é um prazer voltar a encontrar o Haiti numa Copa do Mundo. As pessoas foram muito carinhosas com a gente aqui. E mira, a galera que veio assistir o jogo, a galera veio para ver um gol do Haiti. Eles não vieram para ver vitória do Haiti. Então, a cada momento em que o Haiti chegava perto da área brasileira, era como se o Haiti tivesse para ganhar o jogo. Isso foi muito legal de assistir, uma atmosfera. Sobre o Brasil, William, o Brasil fez basicamente o que precisava. Não fez nada além do que precisava. E se esperava, depois da atuação opaca que o Brasil teve contra a seleção de Marrocos na estreia, que o Brasil desse um passo além. Então, acho que isso não aconteceu. O Brasil deu o passo básico que daria num confronto qualquer contra o Haiti. Eu queria destacar o Vinícius Júnior, cara, porque a gente cobra e cobrava muito no pré-copa e tem que continuar cobrando. Que o Vinícius participasse mais no papel de protagonista da seleção brasileira. E é claro que foram só 2 jogos, mas foram de contextos totalmente diferentes, mas foram 2 bons e importantes jogos do Vinícius Júnior nesse começo de Copa do Mundo em um Brasil tão desarrumado. E a figura do protagonista se faz mais necessária num time que não está arrumado, como o Brasil não está. Dos 4 gols do Brasil, um total de 4 com participação do Vini. 2 gols marcados e 2 participações nos gols do Matheus Cunha no jogo de hoje. Acho que o Haiti, especialmente no primeiro tempo, ofereceu o tipo de espaço
que os atacantes do Brasil, por característica, gostariam que todos os países oferecessem e quase nenhum oferece, e a partir daí o Brasil resolveu o placar. Não foi um jogo de dar certeza alguma ao Carlo Ancelotti, mas foi um jogo para dar confiança e começar a validar as escolhas mais recentes que ele fez. Vamos ver se contra a Escócia essas escolhas do Ancelotti continuam a ser validadas, mas é uma vitória que deixa o Brasil muito próximo da classificação, William. Perfeito. Só te peço para não chamar teu Uber ainda. Espera um pouquinho, não vai embora, que você vai ficar um vazio danado. Eu preciso de vocês, Zupá. Ô, Jailson, eu acho que esse é um ponto importante aí do Zupa, né? Tivemos duas escolhas hoje, Danilo e o Matheus Cunha. E as duas deram conta do recado, né? Matheus Cunha, então, com 2 gols. Tudo bem? Deram conta. Tudo bem, William. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Boa noite, fã de esporte. Então, eu queria falar justamente disso, da escolha tática, né, que o Ancelotti fez, para mim, corrigindo algumas questões que a gente já vinha falando desde o amistoso contra o Panamá, contra o Egito, enfim, desde os amistosos ali, a questão do 4-2-4, que era o vazio que poderia ficar, desde a lesão do Wesley, o problema que teria no corredor direito, e ao meu ver, depois do jogo contra Marrocos, que o Ancelotti ainda insistiu no Rafinha pelo lado esquerdo, próximo do Vinícius Júnior, e ainda tinha aquele vazio, coisa que ele só foi acertar naquela pausa para reidratação, que ele muda o Rafinha de lado. Hoje ele já de saída, ele já colocou o time no 4-3-3, né? Ele coloca o Casemiro como primeiro volante, Bruno Guimarães e o Paquetá um pouco mais, né, à frente, e bota o Rafinha aberto do lado direito. E aí Vinícius Júnior e o Matheus Cunha funcionando como esse centroavante. E aí eu tô com os companheiros, achei um jogo ok, tem a fragilidade do adversário, mas era o adversário para hoje, mas eu acho que é um jogo importante para o Ancelotti ver esses padrões, que ao meu ver ele não tinha conseguido atacar principalmente pelo lado direito, tendo em vista a lesão do Wesley e que o Danilo não é esse cara. Então ele precisava de alguém do lado direito para ocupar. Ele tentou com o Paquetá, não deu certo, e hoje ele já fez um desenho diferente, que para mim funcionou. Que era o Casemiro um pouco mais protegido, um passo atrás do Bruno Guimarães, que o Paquetá, o Bruno Guimarães muito bem. Muito bem. Os dois, gol anulado, Paquetá bem. Gol anulado do Rafinha, e depois a outra oportunidade que ele deu, foram 3 pifadas, né, que a gente fala, do Bruno Guimarães pro Vinícius Júnior, pro Rafinha, Paquetá também, que dá assistência, o cara o gol anulado por pouco foi um baita passe. Sim. Um baita passe. E o do Bruno Guimarães quebrando, então, assim... Para mim, os dois caras à frente do Casemiro também funcionaram muito bem. E o Rafinha tem que ver a questão da lesão, né? Acabou ali sentindo, então sai lesionado. Mas era um cara que também estava um pouco abaixo. Ele estava atacando bem o espaço, mas tecnicamente não estava entregando novamente. Mas, assim, de resto, Matheus Cunha fazendo exatamente o que a gente esperava do centroavante, né? Conseguiu o segundo gol, inclusive um gol difícil. Ele consegue ajeitar o corpo e dar uma chapada de canhota no ângulo. Mas eu tinha, assim, a sensação, né, de que uma inquietação, na verdade, se o Matheus Cunha fosse conseguir, né, jogar de referência. Porque ele é muito acostumado a descer. É o automático dele, é o que ele faz no Manchester United. Só que não, ele conseguiu, ao meu ver, ficar lá na referência, faz os 2 gols. Depois ele começa a baixar desceu um pouquinho, Augusto. Desceu um pouco para... E eu acho que ele foi bem. Sempre servindo de apoio, né? A opinião dos companheiros, mas sempre servindo de apoio. Quando tinha alguma coisa pelo lado esquerdo, ele se aproximava para ser essa referência. Do lado direito, a mesma coisa. Então, eu achei um jogo razoável, um jogo que eu esperava, falando antes, que o Ancelotti arrumasse um padrão para a gente ver da Copa toda. Eu não queria que hoje, por exemplo, viesse um 4-2-4 ou um 4-1-5 que fosse todo mundo no ataque para golear. Não, eu queria que o Ancelotti de fato arrumasse um padrão que fosse possível jogar contra qualquer adversário na Copa. Talvez ele mexa no posicionamento, o Bruno Guimarães fique um pouco mais para liberar um pouco mais o Paquetá, mas eu gostei desse sentido, de ter um padrão de jogo para o resto da Copa toda. Deixa eu repercutir isso com o André Kifuri, que está com a gente também a partir de agora. Você começou a ver um norte para essa seleção brasileira em termos de padrão, tático, de escolhas de jogadores ali, coisas que passam a fazer sentido aí nessa caminhada da seleção brasileira. André, tudo bem contigo? Tudo bem, William? Boa noite. Boa noite a todos aí na mesa do Linha de Passe. A gente pegou essa pequena análise aí, né, da ESPN, vamos falar um pouco sobre Haiti. Uma coisa que eu deixei um pouquinho... tô só olhando aqui a questão da coletiva do Carlos Ancelotti, para passar para vocês também. Mas uma coisa que me incomodou bastante é falar que o Haiti é fraco, não se engane. A gente sabe que o Haiti não tem tradição em Copa do Mundo, isso é óbvio. Isso é óbvio que o Haiti não tem tradição em Copa do Mundo. Um time totalmente inexperiente.
comparado às outras seleções, não é quase nada, com todo respeito ao Haiti, mas é um time bem treinado e também um time organizado. A gente viu isso claramente contra a Escócia. A Escócia que deu trabalho hoje no Marrocos. Embora o primeiro tempo do Marrocos era para ter saído goleando, né? Perderam várias oportunidades. No segundo tempo, a Escócia deu um sufoco no Marrocos e por pouco não empata o jogo. Então não vamos se enganar. Hoje não existe mais bobo no futebol. E falar assim que o Haiti peso morto, eu não concordo. Até porque, você tem ideia, desses jogadores aí do Haiti, só um que atua no país do Haiti, literalmente. O restante ele joga todos na Europa. Tem uns que jogam na MSL, aqui do MSL dos Estados Unidos. E os outros jogam em Premier League, né? Joga vários outros clubes aí da Europa. São jogadores experientes, jogadores importantes. Então não vamos também ser leviano, falar que era o Haiti e por isso o Brasil ganhou. A única diferença hoje, na minha opinião, foi a questão da atitude e da organização tática. Hoje, o Carlos Ancelotti colocou a seleção, colocou os jogadores nas suas devidas posições. Uma coisa que ele corrigiu, que a gente até bateu no jogo anterior contra o Marrocos, foi a questão da posição do Lucas Paquetá. A gente já tinha falado aqui várias e várias vezes que a posição do Lucas Paquetá, ou vindo de trás, como segundo volante, indo para frente, ou centralizado no meio, né, indo pela esquerda, ou só centralizado mesmo no meio, ele rende bastante, o que a gente viu hoje. Contra o Marrocos, estava na ponta direita, que não é a dele, e a gente viu o rendimento que ele teve, muito abaixo, irreconhecível, e hoje teve uma boa atuação graças à posição correta que o Carlos Ancelotti colocou, e também o sistema de jogo que fez algumas correções. Embora eu tenha visto um pouco ainda de espaçamentos entre linhas, né? Espaçamento entre o time ainda não está totalmente compacto, precisa corrigir várias, vamos dizer assim, detalhes ainda do sistema de jogo, mas a gente viu uma melhora na compactação. O time hoje estava mais fechado, embora ainda estava deixando espaço, mas o Carlos Ancelotti conseguiu corrigir aquela compactação entre a linha de defesa, o meio campo e o ataque. Isso foi primordial, além de fechar o meio campo, que coisa que não aconteceu contra o Marrocos, estava aquela avenida aberta, principalmente em cima do Casemiro, como acho que foi o Zuparra que falou sobre isso. Voltou um pouquinho o Casemiro, né? Recuou um pouquinho o Casemiro e fechou ali aquela avenida, e o time jogou melhor, desempenhou melhor, e fora isso, a mudança de variação tática, a gente viu isso claramente no jogo. A gente viu que uma hora ele estava jogando no 4-2-4, depois passava por 4-3-3, depois ia pro 4-3-2-1, né? 4-2-1. A gente viu isso claramente, quando ele estava atacando. Teve até um momento que quando ele estava atacando, teve 5 jogadores dentro da área. Depois voltou, aí ficou 4-2-4. Quando eu estava defendendo no 4-4-2, às vezes até no 4-3-3. Teve muita troca de variação durante a partida. Inclusive no gol do Endrick, né? A gente viu que formou um 4-3-3 ali, na subida do Endrick. Saiu o gol que estava impedido. Eu gostei bastante do jogo, apesar que no segundo tempo, normal, o time já tinha feito 3 gols, deu uma relaxada. Acontece, só que tem que corrigir isso também. Porque se pegar uma seleção mais madura, como a Alemanha, como a própria Argentina, né, que está jogando futebol muito bonito, futebol envolvente, precisa ficar esperto para não deixar, né, vamos dizer assim, cair aquela intensidade que teve no primeiro tempo. A gente sabe que não consegue manter a intensidade dos 90 minutos, isso é normal, é natural do jogador, pelo desgaste físico, pela intensidade, né, as valências do futebol, isso a gente sabe que vai cair com o tempo, velocidade, aceleração, tudo mais, potência. Entretanto, todavia, porém, contudo, tem que ou mudar os jogadores durante a partida ou corrigir essa questão. Dosar, né, faz bloco baixo, depois boa parte fazendo bloco alto, faz um bloco baixo para poder corrigir e não dar tanta oportunidade ao adversário como deu no segundo tempo. Teve 2 ou 3 chances mesmo do Haiti. Fora isso, nada que colocasse a seleção brasileira em perigo. Teve aquela defesaça do Alisson e teve uma outra, que eu me lembro mesmo do jogo todo, defesaça mesmo na partida, só teve umas 2 mesmo do Alisson. Fora isso, só deu o Brasil, né? O Brasil muito bem hoje, gostei da organização tática. O Danilo hoje foi seguro, equilibrou ali a defesa do Brasil. Guimarães nem se fala, né? Outro monstro também na partida. O próprio Matheus Cunha, que autor dos 2 gols. Embora o Matheus Cunha tenha feito, né, os 2 gols com todo merecimento, mas na minha opinião o melhor da partida, pelo menos no primeiro tempo, depois ele saiu,
na minha opinião, foi o Lucas Paquetá. Tava ajudando na defesa, tava ajudando no ataque, tava dando passe. O Vinícius Júnior também foi muito bem, foi uma partida muito boa. Já tinha sido regular no primeiro jogo, embora no segundo tempo tenha dado apagada, mas minha opinião das duas partidas, o Vinícius Júnior foi regular. Hoje o destaque, na minha opinião, com certeza, sei que o herói, o off the match, né, o herói do jogo é o Matheus Cunha, mas eu acredito que o Lucas Paquetá tenha sido o melhor da partida, na minha opinião. Mas coloca aqui seu comentário, tá bom? Vamos ver como ficou o grupo do Brasil após a vitória do Brasil por 3-0 diante do Haiti. O Haiti já está eliminado, né? A gente sabe que tem o terceiro lugar, tudo mais, beleza. Mas tem a questão do confronto direto. E o Haiti perdeu para a Escócia. Mesmo que vença seu último jogo contra o Marrocos, não se classifica pela questão do confronto direto. Vamos ver aqui o grupo do Brasil. Brasil, 4 pontos. Saldo de gols, 3 gols. Aí Marrocos, 4 pontos com saldo de gol de 1. Escócia, né, com 3 pontos. Saldo de gol tá zerado. E o Haiti já está eliminado para a próxima fase da Copa do Mundo. Espero que tenham gostado do vídeo. Se puder deixar aquele like e se inscrever no canal, ajuda demais. E lembre-se que eu falei no pré-jogo, o lado mais forte do time do Haiti foi o lado esquerdo. O Brasil conseguiu anular e tomou controle totalmente do jogo. Valeu.